A nitrificação é, de fato, um processo crucial para a fertilidade do solo, porque converte o nitrogênio em formas que as plantas podem utilizar, como os nitratos. É importante considerar o nível de nitrato no solo para garantir um ambiente adequado para o crescimento das plantas. A nitrificação envolve a transformação da amônia em nitrito e, em seguida, em nitrato. Um processo realizado aí por bactérias aeróbicas no solo. 3 fatores essenciais para que esse processo ocorra são o nível de oxigênio, o pH do solo, geralmente entre 5 e 8, e a temperatura apropriada, evitando extremos. Em condições inadequadas, a nitrificação pode ser limitada, resultando, sim, em baixos níveis de nitrato no solo. A nitrificação, minha gente amiga, é um processo essencial para a saúde do solo. Transforma o nitrogênio em formas acessíveis às plantas, como os nitratos, certo? Avaliar o teor de nitrato no solo é vital para o sucesso das plantações. A nitrificação consiste na conversão da amônia em nitrito e posteriormente em nitrato, realizado por bactérias aeróbicas. 3 fatores fundamentais para esse processo incluem a presença de oxigênio, tem que ter oxigênio, um pH adequado, geralmente, como eu falei, em torno de 5 e 8, e temperaturas moderadas. Quando esses critérios não são atendidos, a nitrificação pode ser prejudicada, resultando em níveis insuficientes de nitrato no solo. A nitrificação é crucial para a fertilidade do solo, mas a falta de respeito aos critérios necessários pode causar problemas gravíssimos. Se a amônia não se transformar em nitrato devido a esses critérios não atendidos, as plantas absorverão nitritos, o que é prejudicial, certo, gente? O nitrito não pode ser utilizado pelas plantas, resultando em aborto de flores, frutos e problemas aí na síntese de aminoácidos e proteínas. Para evitar isso, é importante, é essencial manter os níveis adequados de oxigênio, pH e temperatura no solo. Você pode medir os níveis de nitrato e nitrito no solo para avaliar a situação. Se o nitrito estiver alto e o nitrato baixo, é preciso investigar as causas, como temperatura elevada, pH inadequado ou falta de oxigênio. Garantir a nitrificação é fundamental, pois o nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para as plantas. E aí, vamos participar da aula, galera? Alguém aqui sabe o que é nitrificação? Sim, pode falar, João. É quando o nitrogênio do ar vira nitrato no solo. É, quase isso, João, quase isso. Na verdade, o nitrogênio do ar precisa ser fixado por bactérias ou raios para virar amônia no solo. A nitrificação é um processo que transforma a amônia em nitrato, que as plantas podem absorver. E como é que a amônia vira nitrato, professora? Pelo amor de Deus, me fala, como é que a amônia vira nitrato? Boa pergunta. A amônia vira nitrato em 2 etapas, a nitrosação e a nitratação. Em cada etapa, há um tipo de bactéria que oxida a amônia ou o nitrito e libera energia. Oxida? Isso quer dizer que a amônia e o nitrito perdem elétrons? Exatamente. E os elétrons são usados para formar ATP, que é a moeda energética das células. Essas bactérias são quimiosintetizantes, ou seja, elas usam a energia química para produzir compostos orgânicos. E quais são os nomes dessas bactérias, professora? Bem, as bactérias que fazem a nitrosação são chamadas de nitrosas. Elas pertencem aos gêneros Nitrosomonas, Nitrosococcus e Nitrosolobos. As bactérias que fazem a nitratação são chamadas de nítricas.
Elas são do gênero Nitrobacter. E qual é a importância da nitrificação para as plantas, professora? A nitrificação é importante porque permite que as plantas usem o nitrogênio do solo para formar proteínas, para formar ácidos nucleicos e outros componentes celulares. Assim, o nitrogênio é incorporado à matéria viva e pode ser repassado aos demais organismos pela cadeia alimentar. E se não houvesse nitrificação, o que aconteceria? Se não houvesse nitrificação, a amônia se acumularia no solo e poderia ser tóxica para as plantas. Além disso, o ciclo do nitrogênio ficaria incompleto e haveria menos disponibilidade desse elemento para os seres vivos. A amônia, produzida por bactérias fixadoras e também aquela originada pela decomposição de matéria orgânica, bem como os produtos nitrogenados da excreção animal, como amônia, ureia e ácido úrico, são convertidos no solo em nitritos, que é o NO2-, e nitrato, que é o NO3-. Pela ação de quem? Das bactérias nitrificantes. As plantas podem absorver amônia diretamente do solo ou da água. Porém, a transformação da amônia em nitritos e posteriormente em nitratos facilita bastante a absorção e a assimilação do elemento nitrogênio pelos vegetais. Uma vez que o nitrogênio é incorporado pelas plantas, passa aos animais e a outros organismos por meio da nutrição. Olha essa reação aqui, dê uma olhadinha. Em um primeiro passo, tá vendo aí? Bactérias do gênero Nitrosomonas realizam aí a transformação da amônia em nitritos, tá bom? Esse processo pode ser simplificadamente descrito por meio dessa equação aqui. Tá vendo essa equação? Amônia, e aí? Sendo transformada em nitritos, tá vendo? Ali o NO2- mais energia. Tem que ter oxigênio, por isso tem aquele mais O2 ali, mais oxigênio, enfim. Aí em seguida, o que acontece? Os nitritos são transformados em nitratos, um processo realizado por bactérias do gênero Nitrobacter. De maneira simplificada, ó, essa etapa se dá aqui, ó, dessa seguinte forma. Tá vendo ali? Nitritos, NO2-, tem que ter oxigênio, tá vendo? Se transforma em nitratos, que é o NO3- mais energia. Gente, merece destaque o fato de as bactérias nitrificantes serem organismos autótrofos, quimiosintetizantes e aeróbios. Isso significa que são capazes de sintetizar substâncias orgânicas a partir de matérias-primas simples, em um processo análogo parecido com a fotossíntese, realizado pelos organismos clorofilados. Diferentemente da fotossíntese, elas não utilizam uma luz como fonte de energia, mas sim a energia liberada em reações químicas, como é o caso das reações de oxidação da amônia ou do nitrito. Assim, por exemplo, as bactérias do gênero Nitrosomonas realizam de forma acoplada as reações de transformação de amônia em nitritos e a reação de síntese de matéria orgânica. Ali, ó, como está naquele esquema ali. Ó. Então, gente, as bactérias do gênero Nitrosomonas têm um papel importante no ciclo do nitrogênio, onde a amônia é transformada em nitrito. Vamos quebrar isso em passos? Olha lá. Transformação de amônia em nitritos. As nitrosomonas possuem enzimas especiais que ajudam a converter a amônia, que é uma substância tóxica para muitos organismos, em nitritos, NO2-. Isso é chamado de nitrificação. Essa etapa ajuda a tornar a amônia menos tóxica no ambiente. Segundo passo, síntese de matéria orgânica. Enquanto realizam a nitrificação, as nitrosomonas também podem realizar a síntese de matéria orgânica.
o que significa que elas usam a energia obtida na conversão da amônia em nitrito para criar seus próprios componentes celulares, como proteínas e DNA. Isso é semelhante ao processo de fotossíntese em plantas, lembra? Onde a energia da luz é usada para criar matéria orgânica. Então, de forma acoplada, essas bactérias estão desempenhando duas funções essenciais: tornar a amônia menos tóxica ao transformá-la em nitrito e, ao mesmo tempo, usando parte dessa energia para criar matéria orgânica para o seu próprio crescimento e reprodução. Isso é fundamental para o equilíbrio dos nutrientes em ecossistemas aquáticos e do solo, ok?